Fala, meus amigos e minhas amigas. Eu estou aqui neste momento iniciando o primeiro vídeo desse canal e eu quero falar com vocês sobre algo interessante que Deus ele colocou no meu coração nesses últimos dias. Eu quero iniciar aqui com vocês uma série onde nós vamos falar sobre a palavra de Deus, alguns versículos que Deus ele vai me concedendo, no decorrer do tempo. E eu quero falar também, trazer nesse canal alguns outros assuntos, alguns outros aspectos, mas sempre focando na palavra de Deus. Sempre tendo Deus como a base, para que através dessa base a gente cresça. Então, sem mais delongas, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, aí onde vocês estão, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, versículo 34, aonde nós vamos falar sobre perigos silenciosos. O texto vai nos dizer da seguinte forma: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Aqui nós vamos observar que Jesus ele começa falando do coração. Jesus ele não fala do corpo físico, Jesus ele não fala do trabalho, Jesus ele fala do coração. Por que Jesus está falando do coração? Porque Jesus ele está falando sobre algo que fica interno. Porque antes da queda exterior, antes daquela queda onde todos vão ver, onde todos vão observar, primeiro acontece a queda interior, ou seja, o enfraquecimento interior. E agora aqui com vocês, neste momento, eu quero destrinchar cada termo que Jesus vai usar aqui. Cada palavra, cada sentido que Jesus vai usar. E o primeiro, Jesus vai dizer assim: acautelai-vos, ou seja, olhai por vós. O que isso aqui quer dizer? O que esse termo quer dizer? Cuidem-se, vigiem, prestem atenção. Ou seja, o que Jesus está dizendo em outras palavras? Não durmam espiritualmente. Porque o coração, ele não se esfria de uma vez. A pessoa, ela não sai da igreja de um dia para o outro. É um processo lento. É uma oração a menos. É um devocional que é deixado. Uma distração que é tolerada. Uma sensibilidade que é perdida. Então aqui nós vamos observar que no início, Jesus vai falar assim: olha, prestem atenção. Vigiem. Mantenham-se alertas. Para que vocês não acabem dormindo espiritualmente. Pedro e João, naquele momento, e Tiago também, naquele momento, eles acabaram dormindo. Eles acabaram naquele momento em que Jesus falou: venham vigiar comigo. O que eles fizeram? Eles não aguentaram o sono. Eles não aguentaram o cair da noite. Eles não aguentaram aquela sensibilidade, aquela sensação de prazer do sono. E eles acabaram não vigiando e dormindo. Então, assim como eles fizeram e erraram, Jesus nos convida a não fazer como eles. Não durmam. Prestem atenção. Se mantenham alerta. Porque o coração, ele vai se esfriando lentamente. É uma oração, como eu disse, é uma oração a menos que você faz. E você acha que está tudo bem. Você acha que está tudo normal. Você acha que não tem nada de errado. É um devocional que é deixado. Hoje você não ora e também não faz devocional. Mas e amanhã? E depois de amanhã? Você continua seguindo nessa mesma linha de raciocínio. E é aí que você vai esfriando espiritualmente. O segundo ponto que Jesus vai nos dizer aqui é o seguinte: por vós mesmos. O que Jesus está nos dizendo aqui? O que Jesus quer nos falar quando ele usa esse termo por vós mesmos? Jesus aqui ele está colocando uma responsabilidade pessoal. Jesus ele não está dizendo olhai para o outro. Olhai para a vida dos outros. Não, Jesus não está falando nada disso. Jesus está nos dizendo, olhem para vocês mesmos.
prestem atenção em vocês mesmos. Vigiem vocês mesmos. Cuidem de vocês mesmos. Por quê? Porque é mais fácil a gente perceber a fraqueza alheia do que enxergar a nossa própria fraqueza. É mais fácil a gente olhar e julgar a vida do outro. É mais fácil a gente olhar e condenar o outro do que olhar e condenar a nós mesmos. É mais fácil a gente perceber o que os outros estão fazendo. É mais fácil a gente perceber o que os outros estão deixando de fazer do que nós mesmos. Sabe o que Paulo, o apóstolo Paulo, vai nos falar sobre isso? Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, versículo 27, ele vai nos dizer assim: Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu prego aos outros, sim, eu levo a palavra para eles, mas antes eu olho para mim, eu presto atenção em mim, eu foco em mim, para que eu, não pregando a muitos na esquerda, não pregando a muitos na direita, naquele grande dia, eu venha ficar reprovado. É isso que Jesus está dizendo. Olhem para vocês mesmos. Como está a sua vida espiritual? Como estão os seus devocionais com Deus? E as suas orações? Quanto tempo você tem dedicado na palavra de Deus? Quanto tempo você tem gastado com Ele? Quanto tempo você já tem se esquecido de Deus? Há quanto tempo Deus já não é mais uma prioridade para você? Há quanto tempo Deus ele já não tem mais o mesmo lugar no seu coração como ele tinha antes? E agora, entendendo essas duas partes, entendendo esse prelúdio do versículo, eu convido vocês a mergulharmos um pouco mais no decorrer do versículo, aonde Jesus vai nos falar para que os nossos corações não fiquem sobrecarregados. Quando Jesus ele fala assim, olha, para que o coração não fique sobrecarregado, ele está falando sobre um peso no coração. Ou seja, aqui esse texto vai nos mostrar que existem algumas coisas que podem sufocar a nossa vida espiritual. Os excessos, as distrações e as preocupações. Aqui nós vamos entender que nem tudo parece escandaloso. Algumas coisas, elas são comuns, mas elas podem roubar a nossa vigilância. Eu estou gravando para vocês aqui através de um aparelho, através de um smartphone. Só que, da mesma forma como eu estou usando esse celular para me gravar, para me comunicar a vocês, para falar com vocês e passar essa mensagem, o celular também pode me usar. Eu estou usando ele agora como um instrumento. Eu estou usando ele agora como um aparelho para me ajudar. Então ele está sendo útil para mim. Mas se eu não vigiar, se eu não prestar atenção, se eu não ter Deus aqui no meu coração, ele pode se tornar uma distração para mim. Através do Instagram, através do TikTok, através do Facebook, através do WhatsApp, através do Twitter, que agora é chamado de X, né? E muitas outras redes sociais, não só redes sociais, como jogos, sites, notícias que não vão agregar em nada na minha vida. Porém, vão se tornar uma distração. E é comum entre os jovens de hoje em dia. Não só entre os jovens, mas também entre as crianças, entre os adultos, entre a sociedade em geral. É comum você ter um celular. Não é escandaloso. Mas é uma distração que muito pouco é percebida. É uma distração que é ignorada. É uma distração que é deixada de lado. E Jesus fala sobre isso. As distrações, elas podem sufocar a nossa vida espiritual. É como a semente que cai, mas não consegue crescer, nem florescer. Porque ela é sufocada. E aqui o quarto ponto, onde eu quero falar com vocês, que vai nos falar assim: o coração pode ficar pesado sem perceber.
A pessoa, ela continua trabalhando, ela continua vivendo, ela continua sorrindo, fazendo a sua rotina normalmente. Mas a vida espiritual, ela começa a ficar lenta. E é a partir desse momento onde a vida espiritual, ela começa a ficar lenta, que nós começamos a perder o quê? A fome da palavra. Nós começamos a perder a sensibilidade. Nós começamos a perder a atenção espiritual. E o que me chama a atenção é que isso não acontece de uma vez. Como eu disse anteriormente, no segundo ponto. Não acontece de uma vez. Isso acontece o quê? Aos poucos. Isso acontece lentamente. Aqui na congregação, onde eu congrego, na Assembleia, nós temos semanalmente 3 cultos. Domingo, quarta e sexta. Domingo, quarta e sexta. São os 3 cultos semanais, né, que a gente tem aqui na congregação. É importante que todos estejam nesses 3 cultos. Domingo, que é o culto de início da semana. Quarta-feira, que é o culto onde é a metade da semana. E sexta-feira, que é o culto de doutrina, que é onde o pastor ele vai nos passar o quê? Conhecimento, do qual Deus proporcionou a ele e ele está proporcionando a nós. Quando o cristão ele está indo nesses 3 cultos, a vida dele espiritual está caminhando. Por quê? Porque no domingo ele inicia a semana na casa de Deus. Na quarta-feira, no meio da semana, ele mostra que ele ainda está compromissado com Deus. E na sexta-feira ele demonstra, né, que ele quer algo com Deus, ele quer aprender de Deus. Só que, quando o coração ele começa a ficar pesado, sem a gente perceber, e a gente continua vivendo a nossa vida, o que acontece? A pessoa ela para de ir no culto de sexta-feira. Então, a doutrina e o conhecimento que é proporcionado por Deus já é esquecido na sexta-feira. Então, a pessoa ela para de ir na sexta-feira, mas continua indo no domingo e na quarta. Só que aí ela vai perdendo o quê? A sensibilidade. E então é nesse momento que ela para de ir no culto de quarta-feira. Ela parando de ir no culto de quarta-feira, o que acontece? Ela só vai ficar indo no domingo. Só que nós precisamos entender que a vida espiritual, ela não é alimentada semanalmente. Ela é alimentada diariamente. Para uma pessoa que já parou de ir no culto de sexta-feira, parou também de ir no culto de quarta-feira, qual a probabilidade dela também parar de ir no culto de domingo? A probabilidade é muito grande. Então é nesse momento que ela para de ir no culto de domingo e então ela sai da igreja. Vocês conseguem observar como não foi algo repentino, como não foi algo de uma hora para outra, mas primeiro ela começou a dar indícios na sexta, ela começou a dar indícios na quarta e então no domingo ela desabou. É sobre isso que Jesus está falando. Quando nós começamos a ter uma vida espiritualmente lenta, fraca, perdemos a fome da palavra, perdemos a sensibilidade e perdemos então a atenção espiritual. E isso acontece aos poucos. Isso não acontece de uma hora para outra. Ela acontece lentamente. E entrando então aqui no 5º ponto, e já partindo para o penúltimo ponto, para o último ponto, ainda no penúltimo, partindo para o último, nós vamos entender aqui que Jesus ele está alertando sobre a distração espiritual. Aqui nós vamos entender que existe sim o perigo da perseguição. Existe sim o perigo dos cristãos serem caçados. Mas também existe outro perigo. Também existe outra circunstância. O que é? É a ocupação excessiva. É o momento onde um coração cheio de coisas pode ficar vazio de Deus. É um momento onde o coração ele começa a ser preenchido por tantas coisas terrenas e não tem mais espaço para Deus. Ele começa a ser preenchido pelas coisas que a terra proporciona e ele já não tem mais espaço para Deus. Ele já não tem mais aquela sensação de poder ser preenchida por Deus porque já tem coisas aqui dentro. Já tem muitas ocupações aqui dentro. E Deus, ele
é esquecido. Deus, ele é deixado de lado. Então Jesus aqui no versículo 34, ele vai nos falar que nem tudo que pesa, último ponto, a grande mensagem do texto, nem tudo que pesa é visível. E nem tudo que distrai parece perigoso. Por isso, nós precisamos viver em vigilância. Por isso, nós precisamos viver atentos. Nós precisamos ter em mente que nós somos servos de Deus. Nós precisamos ter em mente que nós somos servos de Cristo. E por causa disso, a gente sempre precisa ter aqui, sempre aqui, que nós não podemos nos distrair com essas coisas daqui da terra. Nós não podemos nos distrair com as coisas que a terra está nos proporcionando. Nós precisamos trabalhar? Sim. Nós precisamos conquistar as coisas? Sim. Mas sempre tendo em mente, colocando no coração, que Deus está em primeiro lugar. E ele sempre deve estar em primeiro lugar. Então, aqui eu me despeço de vocês, neste primeiro vídeo. E que Deus nos abençoe e que nós venhamos a continuar produzindo, né, vídeos para este canal. E eu conto com vocês para divulgação, para comentar aqui. Se Deus ele falou com você sentiu Deus falando no seu coração, comente aqui embaixo. E assim que possível, eu vou estar respondendo cada um de vocês. E que Deus esteja com vocês. Muito obrigado. Tchau, pessoal.